Eu enterrei minha mulher no dia em que saí do hospital, com as mãos ainda tremendo do veneno que ela me obrigara a engolir para provar nosso amor eterno. Mas o verdadeiro veneno esperava por mim em casa. Meu cunhado, aquele rato sorridente, instalara-se no meu sofá com a mulher dele e os filhos, bebendo o meu vinho e fodendo a minha vida como se fosse um direito divino. E ali, no umbral da porta que eu mesmo construíra com suor e ódio contido, jurei que o inferno que eu sobrevivera seria apenas o prólogo da danação que eu lhes reservaria. A primeira facada no peito veio não da lâmina invisível da traição, mas do cheiro, o fedor acre de fraldas sujas misturado ao perfume barato da amante dele, impregnado nas cortinas que eu comprara em Alfama para celebrar nosso casamento. Bem-vindo de volta, mano, ele disse, erguendo uma garrafa de porto como se fosse um brinde à minha ressurreição, enquanto os pirralhos corriam descalços pelo chão de azulejos que eu restaurara com as unhas ensanguentadas após o incêndio que quase nos levou. O sol de Lisboa batia impiedoso na minha nuca enquanto eu descia do táxi, o ar salgado do Tejo ainda grudado na pele como uma ferida aberta. 3 meses no Hospital de Santa Maria, entre tubos e sussurros de enfermeiras que me diziam: "Você é um milagre, senhor", e agora isso, a chave da minha casa girando na fechadura como se fosse de um estranho. A porta rangeu, e o mundo que eu deixara para trás desabou sobre mim como uma onda traiçoeira na praia de Cascais. Meu cunhado, o João, estava lá, esparramado no sofá de cor que eu trouxera de Évora, uma herança da minha avó que valia mais que o salário dele inteiro no ano. Ele usava uma camisa desabotoada, revelando o peito peludo e suado, e ao lado dele, a mulher dele, a Carla, com os cabelos loiros tingidos caindo sobre os ombros nus, rindo de algo na televisão. Os filhos, 2 meninos magrelos de uns 8 e 10 anos, corriam pela sala, chutando uma bola de futebol improvisada que rolava perigosamente perto da cristaleira de porcelana minhota, herança da família dela, da minha Maria. Oh Manuel, que surpresa! Pensávamos que ias demorar mais, disse João, sem se levantar, estendendo a mão como se fôssemos velhos comparsas de tasca. Sua voz era oleosa, como o azeite que ele derramava nas torradas que comia às minhas custas. Eu hesitei na porta, o saco de hospital ainda na mão, sentindo o peso das muletas que me faziam mancar como um cão espancado. O hospital me devolvera o corpo, mas a alma. Essa ficara enterrada com Maria, no cemitério dos prazeres, sob uma lápide que eu nem pudera pagar direito. Surpresa! Esta é a minha casa, João. O que raio estás a fazer aqui? Minha voz saiu rouca, como se os tubos da traqueotomia ainda me estrangulassem. Ele riu, um riso gutural que ecoou pelas paredes pintadas de azul claro, cor que Maria escolhera para lembrar o céu de Sintra nos nossos primeiros dias. Ah, mano, relaxa. A Maria nos pediu, antes de... Bem, tu sabes. Disse que se algo lhe acontecesse, a gente devia ficar aqui, cuidar da casa. Aluguer em Lisboa está pelos tetos, e o meu emprego na fábrica de conservas mal dá para o pão. Ele gesticulou para a Carla, que acenou timidamente, os olhos baixos, mas eu vi o brilho cúmplice neles. Cuidar da casa. Maria, com seu último fôlego no hospital, sussurrara para mim sobre o amor que nos unia, mas nada sobre isso. Ou seria mais uma mentira dela, como o veneno que me fizera engolir para testar a lealdade. Sentei-me na poltrona oposta, as muletas caindo com um estrondo que fez os miúdos pararem. O cheiro de bacalhau assado subia da cozinha, o meu bacalhau, envelhecido no armário que eu mesmo montara. Desde quando? Desde o acidente dela, perguntei, sabendo a resposta antes de ele abrir a boca. Desde o funeral, Manuel. A casa estava vazia, tu no hospital. Alguém tinha de pagar as contas. Eu cuidei de tudo, luz, água, o gás para o fogão. Até arranjei o telhado que pingava na chuva de novembro. Ele apontou para o teto, onde uma mancha fresca de tinta branca traía a mentira. Eu vira o telhado intacto antes de entrar no hospital. Meu estômago revirou, não pelo remédio que ainda tomava para as náuseas, mas pela raiva que subia como baile. Maria morrera num acidente de carro na autoestrada para Porto, o carro que eu pagara com horas extras na obra de construção onde trabalhava como capataz. Eu sobrevivera por milagre, com costelas quebradas e um fígado perfurado pelo cinto de segurança. Mas ela partira com um sorriso nos lábios, ou assim dissera o padre no enterro. Agora, via-os aqui, instalados como se o mundo lhes devesse aquilo. Mostra-me os recibos, João. As contas que pagaste. Minha voz era um fio de aço, e ele piscou, surpreso, como se eu fosse o intruso. Recibos. Ora, mano, isso é entre família. Confia em mim. Ele se levantou finalmente, indo à cozinha e voltando com uma travessa de bacalhau fumegante, decorado com azeitonas e batatas que eu reconhecera do mercado da Ribeira. Os miúdos se aproximaram, famintos, e Carla os serviu, ignorando-me como se eu fosse um fantasma. Naquela noite, enquanto eles roncavam nos quartos que eram meus, o nosso quarto de casal agora fedendo a perfume barato, eu me deitei no chão da sala, enrolado num cobertor fino. O sono não veio, em vez disso,
veio a memória, Maria, rindo na nossa lua de mel em Lagos, o Algarve dourado sob os pés. Mas também as discussões, as noites em que ela saía, com as amigas, e voltava com o hálito de vinho e algo mais, um cheiro que eu fingia não notar. E o João, sempre o cunhado inofensivo, visitando com frequência demais, trazendo presentes que coincidiam com as minhas ausências no trabalho. A raiva cresceu como uma videira selvagem no Douro, enredando-se no meu peito. Eu não era mais o Manuel fraco, o marido que engolia venenos por amor. O hospital me ensinara uma lição: o corpo quebra, mas a mente reconstrói armas. E ali, no silêncio da casa roubada, planejei o primeiro passo, descobrir o quanto eles deviam, e cobrar com juros que fariam o diabo curar. Os dias seguintes foram uma dança de máscaras. Eu sorria para João pela manhã, partilhando o café que ele preparava com o meu expresso caro, enquanto observava cada gesto. Carla era a fraca, via-se nos olhos dela, arrependimento misturado a medo, como uma galinha que sabe que o machado vem. Os miúdos, inocentes, corriam para mim chamando Tio Manuel, e eu os abraçava, sentindo o cheiro de leite e terra que me lembrava da minha própria infância em Trás-os-Montes, pobre mas honrada. Mas à noite, sozinho na varanda que dava para o bairro alto, fumava os cigarros que Maria odiava e contava: a eletricidade subir a 40 euros, a água 25, o gás para os banhos diários dos 4. Eles comiam como reis, bifes de porco à alentejana, queijos de serpa, enquanto eu, no hospital, sonhava com pão seco. E o pior, João trabalhava na mesma fábrica onde eu começara, mas ganhava menos porque não tinha contatos. Contatos. Eu estivera, subira de peão a capataz. Ele? Ficara no chão, invejoso, sussurrando venenos no ouvido de Maria durante as visitas. Uma semana após o meu regresso, confrontei no mercado da Moraria, onde comprávamos peixe fresco. João, precisamos falar. Esta casa não é pensão. Paga o que deves, ou saem. Ele parou, o saco de sardinhas balançando na mão, o rosto endurecendo como o granito das muralhas de Óbidos. Pagas. Eu. Tu estás louco, Manuel. A Maria era minha irmã, e esta casa era dela também. Metade é minha por direito de sangue. Direito de sangue. A casa era minha, comprada com o suor das minhas costas, hipoteca paga mês a mês enquanto ele gastava em apostas no casino de Estoril. A discussão escalou, vozes altas entre os vendedores de frutas, e Carla chegou correndo, os miúdos atrás, choramingando. Por favor, não briguem. Somos família. Família. A palavra me queimou como ácido. Eu via agora, o plano deles começara antes do acidente. Maria, talvez, os incentivara, ou pior, prometera a casa em troca de algo sujo, um adultério que eu suspeitava mas nunca provara. Voltei para casa sozinho, o peixe podre no saco, e tranquei-me no escritório, o único quarto que reivindiquei. Lá, entre papéis amarelados e a foto de Maria no nosso casamento em Mafra, abri o portátil que sobrevivera ao caos. Pesquisei leis de despejo em Portugal, 3 avisos, 30 dias, mas com família envolvida, era um labirinto de burocracia. Não. Eu não esperaria. A vingança não é papelada, é faca no escuro. Naquela noite, enquanto eles dormiam, eu comecei a catalogar, fotos discretas com o telemóvel, João bebendo o meu uísque, Carla experimentando os brincos de Maria no espelho, os miúdos rabiscando as paredes com giz. Evidências. E no fundo da gaveta, encontrei o testamento de Maria, que eu assinara no hospital, tudo para mim, sem menção a ele. Mas uma nota rabiscada na margem: perdão, Manuel. João precisa mais. Perdão? Ele precisava da minha casa para mascarar a vida de merda que construíra. E eu? Eu precisava de justiça, do tipo que queima devagar, como o sol do Alentejo na pele nua. Os dias viraram semanas, e a tensão na casa cresceu como umidade no inverno lisboeta. João evitava-me, saindo cedo para a fábrica, voltando tarde com o cheiro de cerveja das tascas do cais do Sodré. Carla tentava apaziguar, cozinhando pratos que imiavam os da minha mãe, caldo verde, com chouriço defumado, mas cada garfada era um lembrete do roubo. Come, Manuel, estás magro como um espeto, dizia ela, os olhos suplicantes. Eu comia, sim, mas planejava. Conheci o padre Francisco na igreja de São Roque, um homem de mãos calejadas como as minhas, que ouvira confissões de piores pecados. A vingança é do Senhor, filho, murmurou ele após a missa, mas eu ri baixo. O Senhor me deixara apodrecer no hospital enquanto eles se instalavam. Não, a vingança seria minha, humana, crua, como o fado que ecoava nas ruas de Alfama à meia-noite. Comecei pequeno, cortei o Wi-Fi, alegando problemas técnicos. Os miúdos choraram, João praguejou, mas eu sorri. Depois, vendi o carro na garagem, um Fiat antigo que Maria amava,
e usei o dinheiro para contratar um advogado discreto no Chiado, especialista em disputas familiares. Eles não têm direito nenhum, disse ele, fumando um charuto cubano. Mas prova a ocupação ilegal, e eles saem algemados. Provar. Sim. Instalei câmaras minúsculas no sótão, compradas online com o cartão que ainda funcionava. No ecrã do telemóvel, via-os, João contando notas sujas na cama de casal, Carla chorando no banho, sussurrando, ele vai nos matar. Matar? Ainda não. Mas o medo era o primeiro veneno. Uma noite, após uma discussão onde João me acusou de ser um egoísta que matou a irmã, eu saí para caminhar pelo Tejo. O rio corria negro sob as luzes da ponte 25 de Abril, e ali, encostada à parede do aqueduto das Águas Livres, decidi, a casa seria o palco, eles os atores, e eu o diretor do caos. O primeiro ato, expor o adultério de Maria com ele. Eu encontrara as mensagens no telemóvel dela, guardado no hospital, amo-te mais que ao idiota do Manuel, datadas meses antes do acidente. Enviei uma cópia anónima para Carla, pelo correio, com uma flor seca de lavanda do nosso jardim. Ela leu na cozinha, o rosto pálido como queijo fresco, e confrontou-o naquela noite. Ouvi os gritos através da porta fina, pratos quebrando, acusações voando como gaivotas no porto. Tu e a minha irmã. Enquanto eu lutava pela vida. Os miúdos choravam nos quartos, e eu, no meu canto, sorria pela primeira vez desde o funeral. O inferno começava a aquecer. Mas o verdadeiro fogo viria quando eu revelasse que o acidente de Maria não fora acidente algum, um pneu sabotado, que eu descobrira nas peças guardadas na garagem. Alguém queria-nos mortos. E se não era João? Quem? O amanhecer lisboeta entrava pelas persianas entreabertas, tingindo o quarto de um laranja sujo, como sangue seco nas minhas mãos após noites de insónias. Carla batia à porta do escritório, a voz trêmula, Manuel, abre, por favor. Precisamos falar. Eu abri, devagar, o rosto impassível como a estátua de Camões no Chiado. Ela entrou, os olhos inchados de choro, o robe solto revelando marcas roxas no braço, obra de João, sem dúvida, o porco. É verdade. As mensagens. Tu enviaste. Ela gaguejava, o sotaque alentejano grosso como a terra seca de onde viera. Eu neguei com a cabeça, inocente como um anjo caído. Não sei de nada, Carla. Mas se é verdade, lamento. A Maria era. Complicada. Complicada. Palavra fraca para a víbora que me traíra, que me fizera acreditar no amor enquanto se enroscava no irmão. Ela desabou na cadeira, contando, as visitas de João à nossa casa durante as minhas viagens de trabalho para o Porto, as noites em que Maria ligava para ela, pedindo descrição. Eu sabia, Manuel. Sabia que ele a amava desde crianças, em Évora. Mas pensei que era passado. Passado. O passado de João era uma cadeia de fracassos, casamento com Carla por conveniência, empregos perdidos por preguiça, dívidas no jogo que o levaram a mendigar junto à família dela. Por que ficaste aqui, então? Na minha casa? Perguntei, inclinando-me para ela, o cheiro de sabão de lavanda misturando-se ao suor do medo. Ela baixou os olhos. Ele insistiu. Disse que era o último desejo dela. E as crianças precisam de estabilidade. Lisboa é cara, e a casa da avó em Beja está para venda. Estabilidade. A palavra me fez rir, um riso seco como o vinho do Dão envelhecido demais. Estabilidade roubada, queres dizer? Saiam, Carla. Antes que o João perca mais que o orgulho. Ela saiu chorando, e eu fechei a porta, sentindo o primeiro gosto doce da vitória. Dividi-los era o plano, semear dúvida, colher o caos. João descobriu o envelope no dia seguinte, rasgando na fábrica durante o intervalo. Voltou para casa cedo, o rosto vermelho como pimentão de Alentejo, e explodiu na sala. Quem foi o filho da puta que mandou isto? Tu, Manuel. Achas que podes me chantagear com merdas do passado? Ele avançou, punhos cerrados, mas eu me ergui, as muletas esquecidas, o corpo ainda fraco mas a mente afiada como navalha de barbear. Chantagem. Não, João. Justiça. Saíste da vida da Maria, mas voltaste para roubar a minha. Ele parou, ofegante, e pela primeira vez viu o medo nos olhos dele, não o medo do confronto, mas do vazio. Eu amava-a, sim. Mais que tu, o idiota que trabalhava dia e noite enquanto ela se sentia sozinha. O acidente. Deus me perdoe, mas eu rezei para que fosses tu a morrer, não ela. A confissão saiu como pus de uma ferida infeccionada, e eu o empurrei contra a parede, o quadro de azulejos tilintando. Rezei. Ou fizeste mais? Os pneus, João. Alguém sabotou os pneus.
Ele empalideceu, balbuciando negações, mas o cheiro de culpa era inconfundível, como peixe podre no mercado da Ribeira. Naquela tarde, enquanto ele saía para pensar, chamei o advogado. Ação de despejo, urgente. E investigo o acidente, contrata um perito. O homem, o Dr. Mendes, com seu fato cinzento e sotaque minhoto, assentiu. Vai custar, Sr. Oliveira. Mas se houver crime, o Estado paga. Crime. A palavra ecoou na minha mente enquanto eu andava pelo bairro, subindo as calçadas íngremes até ao castelo de São Jorge. Lá em cima, com o vento do Tejo chicoteando o rosto, lembrei-me da infância, eu e Maria, primos distantes em Évora, correndo pelos campos de sobreiros, sonhando com uma vida melhor em Lisboa. Ela escolhera-me por segurança, eu a ela por paixão. Mas o João, o irmão mais novo, sempre na sombra, invejoso do meu sucesso, do nosso amor. O perito veio dias depois, um engenheiro careca chamado Rui, que examinou as peças do carro guardadas na garagem. Sabotagem clara, senhor. Alguém cortou as válvulas dos pneus com uma lâmina fina. Não foi acidente, foi intencional. Intencional. Meu coração acelerou, a raiva misturando-se a um luto fresco. Quem? João, com suas mãos calejadas de mecânico na fábrica. Ou Maria, planejando fugir com ele, e o plano sair errado. Confrontei-a no cemitério, ajoelhado na terra úmida, sussurrando acusações ao vento. Porquê, amor? Porquê nos matar? Uma pomba voou, e eu chorei pela primeira vez desde o hospital, lágrimas salgadas como o mar da Nazaré. De volta à casa, o caos reinava, Carla fizera as malas, os miúdos choravam confusos, João bebia no sofá, a garrafa de gin vazia ao lado. Vamo-nos embora, Manuel. Amanhã. Mas tu vais arrepender-te disto. Sua voz era um rosnado, mas os olhos, vazios como o Douro em seca. Não me arrependi. Naquela noite, enviei as fotos das câmaras para o Dr. Mendes, provas de ocupação ilegal, de destruição de bens. E uma cópia para a polícia, denúncia anónima sobre sabotagem. O veneno espalhava-se. Mas o sono trouxe pesadelos, Maria rindo, João ao lado dela, os pneus chiando na autoestrada. Acordei suado, e soube que a vingança não pararia no despejo. Eles deviam sangue, e eu cobraria gota a gota. Os miúdos partiram primeiro, com Carla, num táxi para a estação de Rossio. Obrigada por tudo, tio, disse o mais novo, abraçando-me, e algo se quebrou no meu peito, inocência roubada pelo ódio dos pais. João ficou, teimoso como mula alentejana, dormindo na sala, recusando-se a sair até o prazo legal. Eu observava da cozinha, preparando o pequeno almoço, ovos mexidos com pão de milho, como a mãe nos ensinara. Come, João. Última refeição grátis. Ele comeu em silêncio, o orgulho engolido com a gema. O oficial de justiça veio na quinta-feira, um homem corpulento com bigode grisalho, batendo à porta com autoridade. Senhor João Silva, despejo ordenado pelo tribunal. Tem 24 horas. João cuspiu no chão, praguejando contra o sistema podre de Lisboa, mas obedeceu, arrastando caixas pela escada, o suor escorrendo como lágrimas de crocodilo. Eu fiquei na varanda, fumando, vendo-o partir num autocarro poeirente para Beja. A casa esvaziou-se, e quando como uma concha no Tejo. Mas a vitória era amarga, paredes marcadas por rabiscos infantis, cortinas rasgadas, o cheiro de estranhos impregnado nos lençóis. Liguei para o Dr. Mendes, e a investigação. Em curso. Testemunhas na fábrica dizem que o seu cunhado comprou uma faca de precisão semanas antes do acidente. Coincidência? Duvido. Coincidência? Não. João planejara nos matar, tomar a casa como prêmio. Maria, cúmplice ou vítima? O tribunal decidiria, mas eu já julgara. Sozinho na casa restaurada, pintei as paredes de branco puro, apagando as manchas. Mas à noite, o silêncio gritava, vingança parcial. Ele perdera a casa, mas e a liberdade? E a minha paz? Decidi, iria a Évora, confrontá-lo no território dele. O trem partiu ao amanhecer, o Alentejo desfilando como um tapete dourado. Lá, na casa da avó, ele me esperava, olhos engestados. Vem acabar o serviço, Manuel? Não. Eu viera para quebrá-lo por dentro. O trem sacolejava como um velho bêbado na linha para Évora, o sol escaldante do Alentejo filtrando pelas janelas sujas, pintando o meu rosto de listras douradas e sombras. Eu apertava o assento, as unhas cravadas na palmeira da mão, revivendo o plano na mente, não violência bruta, como ele merecia, mas o corte preciso de um cirurgião, expondo as entranhas podres da vida dele. Évora era o berço da nossa ruína, cidade branca como ossos, com templos romanos que sussurravam segredos de traições antigas.
Cheguei ao meio-dia, o ar quente carregado de olivas e poeira, e caminhei pelas ruas estreitas até à casa da avó, uma construção de adobe com varanda florida de buganvílias. João estava lá, consertando uma cerca no quintal, o martelo batendo como um coração acelerado. Ele me viu e parou, o suor pingando da testa, o rosto endurecido pelo sol como cor de tourada. Manuel. Não esperava-te tão cedo. A Carla e os miúdos estão dentro, a fazer o almoço. Sua voz era neutra, mas os olhos traíam pavor, como um touro vendo a bandarilha aproximar-se. Entrei sem convite, o cheiro de ensopado de borrego enchendo o ar, misturado ao choro abafado das crianças na sala. Carla acenou da cozinha, os cabelos presos num coque desleixado, o avental manchado. Senta-te, Manuel. É como nós velhos tempos. Velhos tempos. Quando éramos uma família, antes das sombras. Comemos em silêncio, o tilintar dos talheres como tiros num duelo. Os miúdos olhavam para mim com curiosidade misturada a medo, e eu sorri, contando histórias de Lisboa para distraí-los, o elevador de Santa Justa, os elétricos rangentes. Mas sob a mesa, meu pé roçava o de João, um lembrete, eu estava aqui para cobrar. Após o café, forte e amargo como a minha alma, levei para o quintal, sob a sombra de uma oliveira centenária. A polícia vem amanhã, João. Pela sabotagem. O perito confirmou, a faca era tua. Ele congelou, o cigarro caindo da boca, queimando a erva seca. Eu. Não. Foi um acidente, juro pela Virgem de Évora. Mas a mentira escorria dele como seiva de cortiça ferida. Eu aproximei-me, voz baixa, mentiras não te salvam mais. Eu sei tudo, as mensagens, os planos para fugir com ela após me matarem. A casa era o prêmio, não é? O teu bilhete para a vida que invejavas. Ele recuou, batendo contra a parede de adobe, o rosto contorcido. Tu não entendes, Manuel. A Maria odiava-te no fim. Dizia que eras um tirano, trabalhando demais, amando de menos. Eu era o escape dela, o fogo que tu apagaste. Fogo. Ele era cinza, um incêndio que consumia sem aquecer. Gritei então, pela primeira vez liberando o vulcão, fogo. Tu sabotaste os pneus para nos matar. Eu no hospital, ela no caixão, e tu na minha cama, bebendo o meu vinho. Os vizinhos espiavam das janelas, mas eu não me importava. Évora era terra de paixões, de fados chorados em tascas escuras. Carla saiu correndo, puxando-me pelo braço. Para, Manuel. Pensa nos miúdos. Mas eu a empurrei gentilmente, os olhos fixos em João. Diz a verdade, ou eu mesmo conto à polícia sobre as dívidas de jogo, as que pagaste com o dinheiro que roubaste da Maria. Ele desabou no chão, joelhos na terra vermelha, soluçando como um menino. Sim. Eu cortei. Mas foi ela quem pediu. Dizia que queria recomeçar, sem ti. O plano era o acidente parecer falha mecânica, tu culpado por negligência. Depois, a casa seria nossa, em nome dela. Nossa. A palavra me gelou o sangue. Maria. Não vítima, mas arquiteta. O veneno no copo meses antes. Um teste para ver se eu morreria fácil. O amor eterno. Uma jaula que ela quisera quebrar às custas da minha vida. Voltei para Lisboa no trem da tarde, o Alentejo desfocando pela janela como um sonho ruim. A polícia prendera João naquela noite, confissão extraída, como eu previra. Carla ficara com os miúdos, implorando perdão, mas eu neguei, cuida deles. Mas a família acabou. Em casa, a solidão era um bálsamo. Limpei cada canto, queimando as cortinas manchadas numa fogueira no quintal, as chamas dançando como demónios no fado. Liguei para o Dr. Mendes, venci a batalha, mas a guerra é com o fantasma dela. Ele riu. Justiça leva tempo, senhor. O tribunal marca audiência para o testamento, tudo teu, confirmado. Mas o testamento não curava as cicatrizes. Nas noites seguintes, sonhava com Maria, rindo em Évora, sussurrando perdão enquanto afiava a faca. Acordava gritando, o coração martelando como o de João no quintal. Decidi viajar, para o Algarve, onde nos conhecéramos, para exorcizar. Mas em Faro, nunca fui à beira-mar, encontrei uma carta na mala, de Carla. Manuel, João confessou tudo na prisão. Maria planejava te envenenar devagar, com o teste sendo o primeiro passo. Ele era só o executor. Perdoa-nos. Ela era doente, obcecada. Doente. A palavra me libertou e aprisionou. Obcecão por ele, por uma vida falsa. Voltei a Lisboa mudado, não vingado, mas vazio. A audiência veio em junho, o tribunal do terreiro do Paço abafado pelo calor.
O juiz, um homem idoso com óculos grossos, leu o testamento, casa, poupanças, tudo meu. Carla testemunhou, voz quebrada, ele merece. Nós erramos. Saí para o Tejo, o sol poente tingindo a água de sangue. Vingança. Tinha. Mas o preço era a alma. Então, um telefonema, o inspetor da PJ. Senhor Oliveira, novidades. Achamos diário de Maria na casa de Évora. Ela planejava matar-te sozinha, João era peão. Mas há mais, ela tinha amante em Lisboa, um construtor rival teu. Motivo? Roubar o teu negócio. Rival. O meu chefe na obra, o Sr. Almeida, que me promovera promoção. Traição em camadas, como cebola alentejana. A raiva renasceu, mais afiada. A vingança não acabara, era um ciclo, como as marés do Atlântico. Dirigi a obra naquela noite, o trânsito de Lisboa um caos de buzinas. Almeida estava no escritório, fumando charuto, papers espalhados. Manuel. Volta ao trabalho amanhã. Sorri. Sim. Mas primeiro, falemos de Maria. Sua face empalideceu quando mostrei as páginas do diário, copiadas pelo inspetor. Ela. Era louca, Manuel. Um caso passageiro. Passageiro. Ele roubara o meu amor, o meu futuro. Passageiro como o teu cargo, agora. Chamei o Dr. Mendes de novo, denúncia por adultério póstumo, mas mais, evidências de sabotagem no negócio, subornos que Almeida usara para me atrasar promoções. Ele caiu, demitido dias depois, a empresa em escândalo. Eu subi, capataz a gerente, a casa agora um troféu duplamente ganho. Mas à noite, sozinho, bebia porto na varanda, olhando as luzes do bairro alto. Vingança era doce, mas óculos como o vinho sem corpo. Maria, João, Almeida, todos caídos. E eu? Um rei num castelo vazio. Então, um dia, Carla ligou, os miúdos perguntam por ti. Vem a Évora, Manuel. Seja família de novo. Família. A palavra doía, mas curava. Talvez a verdadeira vingança fosse viver, não destruir. O outono chegou a Lisboa como um amante relutante, folhas amarelas caindo nas calçadas do Chiado como confetes de um carnaval esquecido. Eu trabalhava agora no topo da obra, supervisionando a construção de um condomínio no bairro Alto, o ar cheio de pó de cimento e promessas de futuro. Mas o passado grudava como argamassa seca, sonhos com Maria, não mais de ódio, mas de dúvida, quem era a mulher que eu amara, a víbora ou a vítima de suas próprias sombras. O telefonema de Carla ecoava na mente, uma sirene suave no mar revolto da minha solidão. Évora chamava, não como vingança, mas como redenção. Comprei bilhete de trem no Rossio, o apito quando como um suspiro. No caminho, o Alentejo desdobrava-se vasto e perdoador, vinhas em linhas infinitas, sobreiros como sentinelas ancestrais. Pensei nos miúdos, inocentes, como eu fora antes de Lisboa me endurecer. Cheguei ao entardecer, o céu humante púrpura sobre a catedral. Carla esperava na estação, mais magra, os olhos fundos mas com um brilho de esperança. Eles estão ansiosos, Manuel. Não mencionou João, ele apodrecia na prisão de Évora, condenado a 10 anos por tentativa de homicídio, o juiz citando traição familiar com nojo na voz. A casa da avó era humilde, cheiro de ervas secas e pão fresco. Os miúdos correram para mim, abraçando as pernas, tio. Conta de Lisboa. Rimos, e pela primeira vez em meses, o riso veio fácil, como vinho tinto escorrendo na taça. Carla preparou jantar, migas alentejanas, com pão esfarelado e tocinho crocante, e falamos baixo enquanto eles dormiam. Eu sabia do caso, Manuel. Mas não do plano. Quando João confessou na prisão, pediu que te dissesse, diz ao Manuel que sinto muito. A casa era só o começo, o ódio era o fim. Ódio. O dele por mim, o dela por uma vida não vivida. Por que me perdoas? Perguntei, o garfo parado no prato. Ela sorriu triste. Porque a vingança te comeu vivo. Eu vejo nos teus olhos, vazios como os de João antes da queda. Vazio. Sim. A casa em Lisboa era um museu de memórias, cada azulejo um testemunho de dor. Decidi ficar uns dias, ajudando na casa, consertei o telhado que pingava, ensinei os miúdos a pescar no Guadiana, ri das histórias de Carla sobre a avó, uma mulher que sobrevivera à ditadura com unhas e dentes. Mas o passado não dorme. Uma carta chegou de Lisboa, o Dr. Mendes, informando que o testamento fora contestado por um primo distante de Maria, alegando influência indevida. Influência. Mais uma serpente na árvore genealógica. Voltei furioso, o trem agora um veículo de guerra. No tribunal,
o primo, um homem gordo de Setúbal, cheirando a marisco, alegou, a Maria prometeu partilhar. O Manuel manipulou-a no leito de morte. Mentira. Testemunhas do hospital confirmaram, eu mal acordara quando ela assinou. O juiz, o mesmo dia antes, dispensou o caso em horas, provas irrefutáveis. Caso encerrado. Saí vitorioso, mas exausto, o primo cuspindo pragas no corredor. Na obra, Almeida fora substituído por um jovem ambicioso de Coimbra, que me tratava como mentor. O senhor é lenda, Manuel. Sobreviveu ao inferno e reconstruiu. Lenda. Eu era só um homem com cicatrizes. Uma noite, após uma chuva torrencial que alagou o Tejo, caminhei pelo cais do Sodré, as luzes neon refletindo nas poças como promessas quebradas. Entrei numa tasca de fado, o som gutural de Amália e quando, estrangeira no meu país. Uma mulher cantava, voz rouca como a minha alma, e eu chorei, não por Maria, mas por mim, o Manuel perdido. No dia seguinte, liguei para Carla, vem para Lisboa. A casa tem quartos vazios. Seja. Família, à nova. Ela hesitou, mas aceitou. Os miúdos chegariam no fim de semana, mochilas cheias de sonhos alentejanos. A casa reviveu, risos nas escadas, cheiro de arroz de pato na cozinha, os miúdos rabiscando desenhos de castelos em vez de paredes. Carla dormia no quarto de hóspedes, e à noite, conversávamos na varanda, vinho do Douro na mão. João escreve da prisão. Diz que te perdoa. Perdoa. Eu ri. Diz-lhe que a prisão é pequena para o que ele merece. Mas o perdão crescia em mim, devagar como era na fachada. Um dia, recebi visita, o padre Francisco, de São Roque. Ouvi da tua história, filho. A vingança te libertou. Sacudi a cabeça. Não. Mas a família, talvez. Ele abençoou a casa, aspergindo água benta nos cantos, e partiu. Naquela noite, sonhei com Maria, não rindo maligna, mas chorando, pedindo, volta. Acordei em paz, pela primeira vez. O Natal veio, luzes no terreiro do Paço, o cheiro de rabanadas nas ruas. Com Carla e os miúdos, montei a árvore, enfeites de vidro de leiria, herança da avó. Brindamos com moscatel, à nova vida. Mas o destino ri por último. Uma carta de João, Manuel, o cancro. Poucos meses. Vem ver-me. Cancro. O mesmo que matara o pai dele, lento e cruel. Hesitei dias, a raiva lutando com a piedade. Finalmente, fui à prisão, o portão de ferro rangendo como julgamento. Ele estava magro, olhos fundos, algemas soltas por compaixão. Irmão. Obrigado pela casa. E perdoa-me. Olhei, o homem que destruíra tudo, agora reduzido a pó. Perdão? Sim. Mas esquece a paz, isso eu guardo para mim. Saí, o sol de Évora batendo nas costas, livre. A vingança terminara, não com sangue, mas com indiferença. O inverno de 2025 mordeu Lisboa com dentes de gelo, o Tejo congelando em névoa matinal que subia como fantasmas do passado. A casa, agora cheia de vida, ecoava com os passos dos miúdos nas escadas de madeira polida, mas eu acordava cedo, antes do sol, para fumar na varanda e contemplar o vazio que a vingança deixara, um buraco no peito, moldado como as grutas de Benagil, bonito mas perigoso. Carla tornara-se âncora, cozinhava com ervas do mercado da Ribeira, ria das minhas piadas secas sobre o trabalho, e à noite, quando os miúdos dormiam, partilhávamos histórias, as dela de noites solitárias em Beja, as minhas de construções que erguiam sonhos alheios. Amas-me, Manuel? Perguntou uma vez, o vinho curando as faces. Hesitei, ainda não. Mas gosto da possibilidade. O trabalho florescia, o condomínio no bairro Alto concluíra, apartamentos com vistas para o castelo, vendidos a preços que me encheram os bolsos. Comprei um carro novo, um Renault elétrico, silencioso como segredos não ditos, e levei a família a Sintra, os palácios de conto de fadas contrastando com as nossas cicatrizes reais. Lá, no Palácio da Pena, sob torres coloridas como um fado pintado, o mais novo perguntou, tio, por que o papá está preso? Carla congelou, mas eu ajoelhei-me, porque errou, filho. Mas aprende-se com erros. Como eu aprendi a perdoar. Perdão. A palavra pesava, mas aliviava. João morrera em fevereiro, no hospital prisional, o cancro devorando como ele devorara a minha confiança. A carta final, ditada a um guarda, diz ao Manuel que a casa era o meu erro maior. Que ele a mereça. Enterrei a raiva com ele, num funeral discreto em Évora, só eu e Carla, chuva fina lavando as lágrimas misturadas. De volta, a vida tecia novo padrão, jantares com o padre Francisco,
que se tornara tio honorário, contando anedotas de missas onde almas perdidas encontravam luz. Tu és prova, Manuel, do pó ao império. Império. A minha era modesta, a casa, o trabalho, os miúdos chamando-me pai, em sussurros. Mas sombras persistiam. O primo de Setúbal reaparecera, enviando cartas venenosas. A Maria odiava-te. Provaria no tribunal. Ignorei, mas o doutor Mendes avisou. Ele junta provas falsas. Cuidado. Cuidado. Instalei alarmes na casa, não por medo, mas por instinto, o lobo que a dor despertara. Uma noite, ele apareceu na porta, bêbado de aguardente, batendo como um demente. Dá-me a parte dela, Manuel. Roubaram-me o sangue. Abri, calmo, o telemóvel gravando. Sangue. O teu é podre como o de João. Sai, ou chama PJ. Ele cuspiu, avançou, mas Carla gritou dos fundos, e os miúdos choraram. Liguei para a polícia, e ele foi arrastado, algemado, gritando maldições de Setúbal. No dia seguinte, depositei queixa, assédio, tentativa de extorsão. O juiz, um novo, mulher de olhar afiado como navalha, condenou a serviço comunitário em pescarias fedorentas. Aprenda a trabalhar, senhor. Trabalho. A lição que eu dera a todos. Na obra, mentorei o jovem de Coimbra, ensinando não só Blue Prince, mas vida, ergue devagar, mas firme. Tempestades vêm, mas raízes profundas sobrevivem. Primavera trouxe flores ao Tejo, e com elas, um amor hesitante. Carla e eu, num piquenique em Belém, pastéis de nata quentes na mão, beijámo-nos sob o mosteiro dos Jerónimos, beijo salgado de lágrimas e doce de esperança. Casa comigo, sussurrei. Ela riu, só se prometeres não mais vinganças. Prometi. O casamento foi simples, na igreja de São Roque, o padre Francisco unindo mãos calejadas. Os miúdos levaram alianças, Évora representada por flores de lavanda. Não convidei fantasmas, Maria ficara no passado, um capítulo fechado. Mas o destino, caprichoso como o fado, testou-nos. No verão, um incêndio na obra, fios sabotados, e quando o passado? Perdas, 50.000 euros, o jovem ferido levemente. Suspeita, o primo, libertado cedo. A PJ investigou, encontrou impressões digitais dele nos fios. Confrontado na esquadra, ele confessou, queria a tua dor, como tu causaste à Maria. Causara? Não. Eu amara, e fora traído. O julgamento foi rápido, prisão suspensa, mas exílio para Setúbal, longe da família. Vingança. Não minha, mas da lei, fria, impessoal, justa. Outono de novo, e a casa cheia, festas de aniversário, fados cantados na sala, o cheiro de sardinha assada no São João. Carla grávida, um bebê a caminho, redenção em carne e osso. Mas numa noite de tempestade, o trovão acordou-me, e vi Maria no sonho, não acusadora, mas grata. Obrigada por sobreviveres, Manuel. Vive por nós. Acordei abraçando Carla, o coração pleno. A vingança fora o fogo que purificara, agora, as cinzas fertilizavam o jardim. O ano virou com fogos no Tejo, explosões de cor contra o céu negro de Lisboa, e quando as bombas que a minha alma explodira em vingança. 2026 amanheceu claro, o sol de janeiro batendo nas janelas da casa restaurada, agora um lar de verdade, paredes e quando risos, não gritos. Carla, barriga arredondada, preparava ovos com chouriço, os miúdos correndo pela sala, e eu, na varanda, planeava não mais guerras, mas pazes duradouras. O bebê nasceu em março, uma menina de olhos verdes como o Alentejo, a que chamámos Ana, em honra da avó, não de sombras. O parto no Hospital de Santa Maria, ironicamente, trouxe fechamento, enfermeiras que me salvara anos antes, agora parabenizando-me. Um ciclo completo, Sr. Oliveira. Ciclo. Sim. A obra cresceu, gerenciei projetos no Porto, viajando de comboio, o Douro desfilando como vinho vivo. No trabalho, tornei-me mentor, criando uma bolsa para jovens de Trás-os-Montes, pobres como eu fora, sonhadores como os miúdos. Carla abriu uma loja de ervas no Chiado, misturando sabores alentejanos com o cosmopolita lisboeta, lavanda para paz, alecrim para memória. Para não esquecermos as lições, dizia, pescando. O passado sussurrava raramente, uma carta da prisão, de um companheiro de cela de João, pedindo perdão em nome dele perdoei, queimando o papel na lareira, cinzas voando pela chaminé como orações libertas. No verão, levámos a família ao Algarve, praias de areia branca em Lagos, onde Maria e eu nos beijáramos pela primeira vez. Ana gorgolejava na água rasa, os miúdos construindo castelos, Carla e eu de mãos dadas. Arrependes-te? Perguntei, ondas lambendo os pés. De quê?
Da vida? Nunca. Mas nos olhos dela, vi o eco, arrependimento de João, mas gratidão pela redenção. O primo de Setúbal sumiu, rumores de dívidas no jogo, fugindo para a Espanha. Não persegui, a lei o alcançaria, ou o karma, como o padre Francisco pregava. Outono trouxe colheita, promoção a diretor, casa quitada, família unida. Celebramos no Terreiro do Paço, filarmónica tocando fado moderno, misturando tradição e futuro. Ana adormeceu no meu peito, coração batendo em uníssono com o meu. Mas a verdadeira prova veio no Natal, um pacote anónimo, diário completo de Maria, enviado pelo advogado falecido do primo. Páginas amareladas, caligrafia familiar, confissões de amor por mim, medo de João, planos de fuga sozinha, mas o pânico levando à sabotagem impulsiva. Manuel, se lês isto, perdoa. Eu era fraca, não má. Li à luz da árvore, lágrimas caindo como chuva de Évora. Mostrei a Carla, ela amava-me, no fim. Ela abraçou-me, e tu amaste o suficiente para sobreviver. Enterrei o diário no jardim, sob a oliveira que plantara, símbolo de paz, raízes profundas. O ano fechou com ano novo no castelo, fogos iluminando o Tejo. Brindei, à casa reclamada, à família renascida, à vingança que se tornou amor. E assim, do inferno ao paraíso, vivi, não perfeito, mas inteiro. Lisboa, eterna como o fado, testemunhava, a dor forja,